aula sobre constituintes orgânicos da célula. Todo ser vivo, ele apresenta uma composição química baseada em elementos químicos, que também ocorre em sistemas não vivos. Ou seja, esses elementos, os mais predominantes são carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Sendo que no nosso corpo também vamos ter substâncias inorgânicas, né? E entre essas substâncias inorgânicas, a que tem mais abundância é a água. Quanto ao que precisamos saber sobre as substâncias orgânicas, elas muitas vezes vão se unir com outras substâncias orgânicas, formando substâncias mais complexas. Mesmo assim, elas ainda continuam tendo o carbono como elemento central, que é o que caracteriza ela como substâncias orgânicas. E essas substâncias complexas, elas fazem papéis muito importantes, ou seja, elas fazem parte da formação de ácidos nucleicos, de composição celular, de forma estrutural, de exoesqueleto de animais, entre outras. Nossa célula, isso dentro na nossa célula, como em todos os outros seres vivos, a água é a que vai ter a maior composição química. Então, o que precisamos saber sobre a água? Então, a água ela é de composição molecular composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E essa molécula ela se torna polar porque tem cargas que após a união de uma molécula, elas continuam com elétrons livres, ou seja, elas vão compartilhar, elas não estão compartilhadas igualmente. Então, elas acabam ficando polarizadas, ou seja, o oxigênio polarizado negativamente e o hidrogênio polarizado positivamente, proporcionando, então, uma atração entre outras cargas que também vão estar compartilhadas desigualmente e que vão se unir através da atração desses elétrons. Essa atração elas vão formar as pontes de hidrogênio. E o que acontece com as pontes de hidrogênio? Elas vão ter os hidrogênios que não foram compartilhados de maneira igual, ligadas ao oxigênio e uma outra molécula que não foi compartilhada de maneira igual também. Ou seja, uma carga positiva do hidrogênio atraindo a carga negativa de um oxigênio de uma outra molécula. O mesmo acontece com o oxigênio. Ele vai se atrair com hidrogênios que não foram compartilhados de maneira igual por oxigênios que estão com elétrons livres de uma outra molécula ao seu redor. E essa caracterização dessas ligações tornam essas ligações entre moléculas de água muito fracas e fáceis de se romperem. Por isso que a água ela tem essa facilidade de ser rompida e essa fluidez, né? É uma substância inorgânica que tem grande importância em papéis biológicos da vida e tem características bem específicas que são, ela tem a capacidade de ser solvente natural, né? Essa dissolução pode acontecer tanto com moléculas orgânicas como moléculas inorgânicas, como é o caso da água e o sal, né? O sal de cozinha. A água, ela
ela pode ser, por ser polar, ela é atraída por outras moléculas polares, solubilizando substâncias hidrofílicas. O que são essas substâncias hidrofílicas? São aquelas substâncias que elas têm afinidade por água. Então, dando a ela essa oportunidade de dissolver substâncias dentro e fora da célula, facilitando a metabolização e a distribuição de componentes por todo o nosso organismo, né? Além da capacidade solvente, nós temos a capacidade de ativação de enzimas. Toda reação biológica ela ocorre em meio aquoso. Pode ser como reagente ou como produto, ou seja, eu vou ter essa água reagindo com outras substâncias e formando alguma outra coisa, ou substâncias reagindo entre si e resultando como produto a água, como é o caso das enzimas, que é a união de dois aminoácidos que quando ocorre, quando há essa sintetização, essa produção, ela vai ter um processo, ela vai sofrer um processo de desidratação, liberando assim a água. E a água ela também tem essa capacidade de regular o equilíbrio térmico, ou seja, ela é importante para os seres vivos. Imagina a gente nesse calor, como seria se a água ela não tivesse essa capacidade de resfriar e de controlar termicamente o nosso metabolismo, ou seja, ela vai impedir mudanças bruscas de variação da temperatura. Ela vai impedir que o nosso corpo ele entre numa temperatura muito grande que ele não possa suportar. Por isso que a gente passa pelo processo de suar, porque a água ela tem essa capacidade de passar pelos poros, regulando a temperatura e resfriando o corpo. Além disso, nós temos essa capacidade de coesão e adesão. O que seria coesão e adesão? As moléculas da água ela sofrem a atração entre si, como nós vimos, né? Formando então as pontes de hidrogênio. E essa atração, esse fenômeno, ele é denominado coesão. É o resultado e o resultado dessa coesão, desse fenômeno, é o que forma o que nós conhecemos por tensão superficial. É por isso que quando nós estamos observando alguma água, bacia com água, que vemos uma aranha caminhando entre ela, é como se por baixo daquela aranha nós tivéssemos um chão concreto, né? Algo firme que ela pudesse se deslocar, mas na verdade é a tensão superficial da água, é a camada de coesão que as moléculas formam entre si e acabam criando essa sensação de estabilidade, de algo sólido, né? Além da coesão, nós também vamos ter a adesão, né? Que é quando as moléculas de água elas interagem com a superfície polar de outra substância. Essa propriedade, como nós já vimos, ela é a adesão, né? É por esse motivo que a água ela agir como um lubrificante, ou seja, em superfícies que vai ter atrito, como é o caso dos ossos, para que não haja na articulação o contato entre um osso e outro, nós vamos ter uma substância polar com a água unindo-se e aderindo a essa superfície para criar uma proteção, né? Também temos a questão da lubrificação da boca, ou seja, a água ela une-se
com outras substâncias, formando a saliva, lubrificando assim a boca e evitando a desidratação. Outro aspecto bem importante, uma propriedade bem significante da adesão e da coesão é a capacidade delas formarem capilares, da água formar capilar, ou seja, as moléculas de água, ela vai acabar passando por colunas bem estreitas ou tubos bem finos, e ela vai se deslocar entre esses espaços de maneira que vai formar capilares em materiais porosos, como é o caso do caule das árvores. Ou seja, os vasos condutores, o xilema, ele forma capilares, onde a água vai haver a movimentação dessa água, o que nós conhecemos como a evapotranspiração. E outra coisa bem interessante é que, enquanto a alta coesão ela precisa de um elevado valor específico, ela vai ter essa propriedade decorrente da formação das pontes de hidrogênio, né? Quanto à variação da taxa de água em organismos, essa variação ela vai ocorrer em diferentes fases, né? Nós vamos ter a fase da atividade metabólica, ou seja, quando um organismo vivo ele passa por uma fase em particular que sua atividade metabólica vai haver uma mudança brusca, e esse aumento pode haver aumento ou perda de água, como é o caso de uma mulher na fase gestacional. A quantidade de água no corpo dela vai aumentar significativamente. Temos também uma referência dessa atividade metabólica quanto à idade, ou seja, organismos jovens ele tem um metabolismo mais acelerado do que os organismos de idade mais avançada. E o seu percentual de água ele vai ser maior do que no organismo de idade avançada. Também vamos ter essa diferença de água, de percentual de água, diferindo entre órgãos, ou seja, no encéfalo de um embrião, nós vamos ter uma atividade de água aí em 92%. Já no mesmo órgão de um indivíduo adulto, essa quantidade ela vai cair para 78%. Referente às espécies, nós temos uma diferença notável no percentual de água. Em certas estruturas do vegetal, nós vamos ter uma menor atividade de água, como é o caso das sementes, que vai ter de 10 a 20% de água. Já no ser humano, nos homens, nós vamos ter essa atividade percentual de água a 60%. No que tange aos animais, no que se refere aos animais aquáticos, como é o caso da água-viva, nós vamos ter esse percentual de água em torno de 98%, ou seja, em decorrência também do ambiente e da troca, nós vamos ter uma atividade de água bem relativa, bem grande, né? Quanto aos constituintes inorgânicos da célula, os sais minerais, esses nutrientes eles são necessários para a manutenção do metabolismo do ser vivo. Então, esses compostos inorgânicos, como a água e os sais, eles são fundamentais para o correto desenvolvimento de uma série de funções, não só a nível celular, que não é visível, como a nível visível, que é o nível físico, que são as estruturas do nosso corpo, como os dentes e os ossos. Da mesma forma, as vitaminas, as hidrossolúveis,
não são sintetizadas pelo organismo humano, pelo organismo dos seres vivos. Ou seja, nós precisamos obter através da ingestão, né? Através de uma alimentação adequada e correta, de uma dieta bem estruturada. A presença da quantidade adequada dos nutrientes, dos diferentes sais minerais em nosso organismo, ele vai garantir uma boa manutenção, como uma boa durabilidade, né? Como é o caso dos ossos e dos dentes. E, de acordo com a função apresentada, nós podemos concluir que os sais minerais, eles apresentam função plástica, estrutural e função reguladora em nosso organismo. Tradicionalmente, esses minerais eles são divididos em macroelementos, microelementos e traços. E o que vai diferir entre eles é a quantidade da ingestão necessária através dos organismos, né? Então, no que tange aos macroelementos, nós temos uma ingestão aí de 100 mg por dia. Nos microelementos, precisamos de menos de 20 mg dia. Já os traços, nós temos nós não temos uma quantidade relativa, porque ela é muito pequena mesmo, então são apenas traços dentro da nossa alimentação. E qual a importância dessa alimentação e dessa ingestão? É que a absorção inadequada desses nutrientes desses minerais, podem causar deficiência no nosso organismo, o que vai acarretar em problemas de saúde pública que ocorrem não apenas no mundo, mas como no Brasil, e que nós vemos atingir fases como crianças de idade pré-escolar e gestantes, como é o caso da desnutrição. Aqui está uma tabela com os minerais que nós apresentamos anteriormente. Vou comentar alguns e fica a tabela a fim de conhecimento, a nível de conhecimento, para que vocês possam estudar mais. Como é o caso do cálcio, que é um macroelemento, então nós precisamos de uma ingestão aí de 100 mg por dia. A sua fonte, ele tem como fonte os leites e os derivados do leite, vegetais de cor escura e legumes. Sua função, ele tem função estrutural, principalmente de ossos e dentes, coagulação sanguínea e o funcionamento de nervos e de contrações musculares. Qual o efeito da deficiência? Ou seja, o que acarretaria na má ingestão, numa ingestão de limite abaixo de 100 mg por dia do cálcio? Então, nós teremos comprometimento do crescimento e a osteoporose, que é uma doença relacionada aos ossos. Assim como nós temos problemas caso nós não venhamos a consumir a quantidade adequada, nós também vamos ter problemas se nós passarmos desses 100 mg por dia, como é o caso da produção de cálculos renais, que vai formar as pedras, o que nós conhecemos como pedras nos rins, né? E fraqueza muscular. Outro que nós comentamos é o enxofre. O enxofre, ele também é um macroelemento e ele é encontrado em carne e legumes. Sua função já é uma função estrutural também, como a do cálcio. E ele é essencial para o metabolismo normal, né? Caso nós não consumamos o enxofre de maneira adequada, nós vamos sofrer apatia, cansaço, perturbações nervosas, cabelos e unhas quebradiços, entre outros. E o excesso do enxofre é muito raro, onde nós podemos ter danos nos rins e distúrbios no sistema nervoso.
A segunda tabela ela vai apresentar já aqueles que a gente tem como microelementos e no caso, que nós precisamos de 20 miligramas aí de ingestão por dia, como é o caso do magnésio. São vegetais fonte, vegetais verdes e cereais integrais, castanhas, amêndoas. A sua função parte da estrutura de diversas enzimas, por exemplo, a clorofila, que é da célula vegetal, né? Efeito da deficiência, cãibras, irritabilidade, hipertensão, infarto ou arritmia. E o excesso, ele pode causar distúrbios neurológicos, náuseas, vômitos, sonolência e espasmos musculares. Então, essa é a nossa primeira parte dos constituintes orgânicos e inorgânicos da célula. Eu agradeço, muito obrigada e até a próxima aula.